tese, num regime democrático, os partidos políticos, as suas fundações deveriam ter um papel primordial na formação de liderança. Não o fizeram. Não é que menosprezaram, ignoraram. Né? Então, você tem duas gerações que foram formadas e um vazio para frente, que é um pouco um dos componentes dessa crise que nós estamos vivendo, que esses movimentos cívicos que você citou, em parte deram uma contribuição para preencher um espaço desse vazio de liderança. Né? Então, assim, a gente poder conversar e não ter monólogo, quer dizer, o desafio da militância agora é o desafio desse mundo que nós estamos vivendo. Um mundo conectado. Não vou fazer um corte de onde começou isso. Essas coisas, elas vão acumulando. Mas quando chegou na eleição de 2014, o que foi o debate da eleição de 2014? Um debate absolutamente superficial. Era quase assim, quem dá mais Bolsa Família para a população carente do nosso país? Estou fazendo assim uma caricatura da eleição. Acabou a eleição. Quem perdeu, ao invés de assumir um comportamento democrático em relação ao resultado, não assumiu. E eu apoiei a oposição. Estou falando do candidato que eu apoiei. Ao invés de assumir, e perdeu na democracia sem respeito ao resultado das coisas. Então você teve um problema de desrespeito. Depois, fomos assistir às pautas irresponsáveis do Congresso Nacional, com participação de gente que historicamente sempre defendeu a responsabilidade na condução da política, na condução do setor público e assim por diante. Imaginar a turma do PSDB derrubando medida na Previdência que foram eles que implantaram, é a dó. Sabe? Isso é o avesso, do avesso, do avesso. Não pode dar outra coisa. Estou seguindo aí um caminho rápido, né? Quer dizer, ao longo da minha vida, o que eu vim tentando fazer é quebrar, sabe? Fazer uma combinação com a cara de Brasil e não com a cara de uma elite que, na verdade, conduziu mal esse país. Sabe? Esse país tem um erro de uma elite predatória, sabe? É branca, sabe? É branca, sabe? É racista, sabe? Essa campanha mostrou, coisas foram tiradas do baú nessa campanha, meu Deus do céu. A gente achava que esse troço não existia nessa intensidade, eu pessoalmente, sabe? Mas está aí, esse é o Brasil. Tem qualidades, tem defeitos, como toda nação do mundo. Quanta coisa a gente já viu na história dos Estados Unidos, né? Outra coisa maluca a gente já viu na história dos Estados Unidos. Nós estamos vivendo aí uma euforia. Mas é bom a gente olhar o vizinho argentino que viveu a mesma coisa que a gente. Quando o Macri ganhou a eleição, derrotou o peronismo, criou uma euforia. A euforia fez o país andar um período, nada de crescimento brilhante, mas um crescimento mediano, e depois não se sustentou. Caiu como um avião que cai de bico. Né? Então, assim, tem um ano aí pela frente na minha conta. Posso errar, é a minha percepção, minha experiência de vida. Mas se nada for feito que transforme essa bolha, que é uma bolha de entusiasmo, numa coisa sustentável, quer dizer, nós vamos crescer esse ano, no Brasil, 1,3%, 1,4%. Né? O ano que vem, nesse movimento que nós estamos vivendo, nós vamos crescer alguma coisa superior a 2%. Né? Mas isso não é sustentável. E nem é isso que nós precisamos. Quanto que nós precisamos crescer? Nós precisamos crescer acima de 4%. Nós estamos com 12 milhões de desempregados no país, mais de 12 milhões de desempregados no país. E temos a juventude chegando no mercado de trabalho todo ano. Então você tem um estoque de desempregados e gente chegando procurando emprego. Então,
economia brasileira precisa rodar numa velocidade muito maior. Como nós temos um momento delicado no país, né, assim, há uma tentativa, por exemplo, de fazer uma releitura do que foi a ditadura militar no país. Está aí, na nossa cara, assim, um troço absurdo, né? Para mim, eu chego a ficar arrepiado com as coisas dessas. Então, a gente precisa ter muita delicadeza no trato com as questões democráticas. Nós gastamos muita energia, a minha geração gastou muita energia para que a gente voltasse a ter direito de organizar, de fazer isso que nós estamos fazendo, de debater, de ter ideias, de ter divergência. Meu Deus do céu, nesse processo eleitoral parece que era pecado ter divergência. Divergência é uma coisa própria da sociedade, é ótimo você divergir, olhar o lado do outro. E eu gosto de ler quem discorda de mim. Eu quero ver. Pode ser que eu esteja pisando na bola aqui agora. Isso é da vida humana, sabe? Então, assim, a imprensa cumpre o seu papel na democracia. Assim, o problema não é esse. Ela escreveu errado, a gente escreve certo. Pede espaço para escrever um artigo. E eu vou defender a base comum curricular em artigo, sabe? Eu mando para você, sabe? E vou dizer o que nós estamos fazendo com o Espírito Santo. O país está produzindo nos últimos 3 anos 150, 140 bilhões de reais, que é dinheiro em qualquer moeda. Você pode converter para dólar, pode converter para euro, sabe? O país não fica de pé com isso. Como é que conserta isso? Vai ter que consertar a Previdência Social? Vai ter que consertar a Previdência Social. Vocês viram os italianos ontem, né? Matéria de ontem das televisões. Os italianos consideraram que a velhice começa não mais aos 65 anos, mas aos 75 anos, numa visão dos cientistas italianos de que a velhice começa 10 anos abaixo da linha de expectativa de vida do país. Né? Um raciocínio interessante, foi a primeira vez que eu ouvi, gostei muito, porque vou demorar a ficar velho. E como é que nós vamos aposentar uma pessoa com 49 anos de idade? Que é isso? Setor público brasileiro, 49, 50, 51 anos. Uma pessoa que vai viver 100 e tantos anos, 90 anos, como paga essa conta? Né? Então tem que consertar isso. Os movimentos de juventude, cabe aos movimentos de juventude ficar de pendurado, como já ficaram, né? De pendurado a estruturas corporativas do país, que são poucos, mas são danados de competente na narrativa deles. Se a gente continuar nesse ritmo que nós estamos, nós vamos produzir de volta algum efeito colateral tipo hiperinflação. Nós não deveríamos experimentar isso novamente. Quer dizer, se tem uma coisa importante que aconteceu nessa caminhada depois da democratização do país, foi a estabilidade da moeda, a implantação do real, e o que isso possibilitou de ganhos para a sociedade e de evolução para o país. Assim, essa nós precisamos consertar. Isso mobiliza corações e mentes? Não. Mas é papel de liderança. Nós estamos aqui formando liderança. Quando teve a greve da Polícia Militar no Espírito Santo, 3 artigos aqui na Folha batendo na gente, né? Dizendo que aquilo é culpa do ajuste fiscal. Né? Quer dizer, aí eu estou terminando o mandato. Não é o resultado de eu sou governador pelo 12º ano. Né? É o 3º mandato que eu realizo de governador. Né? Os 2 consecutivos da vez passada e esse agora. Não estou falando de resultado do mandato passado, estou falando desse mandato. Como estava a educação quando eu entrei e agora como é que eu vou entregar? De como estava a saúde. Nós agora recebemos aí a menor mortalidade infantil do Brasil, o Espírito Santo, desse tamanhozinho. Mas está funcionando. Né? Expectativa de vida do Espírito Santo, a segunda do Brasil, nós estamos atrás de Santa Catarina. Quer dizer, homicídio. Nós tivemos um problema de homicídio na greve da Polícia Militar. Perdemos o controle ali. O Estado perdeu o controle. Quer assumir o controle. Como é que está o homicídio esse ano no Espírito Santo? Como é que está fechando? Menor indicador de 29 anos. 29 anos para trás. Por que nós estamos podendo cuidar das pessoas? Por que nós estamos podendo entregar serviços para a sociedade? Porque nós temos contas organizadas. O Brasil não tem. Só que o Brasil emite dinheiro. O governo central emite dinheiro. Eu não emito dinheiro.
Prefeito não emite dinheiro, governador não emite dinheiro. Isso é uma coisa que a população brasileira não sabe. Acha que é tudo igual. Quem tem Casa da Moeda é o governo central. Ele emite dinheiro, ele emite título. Evidentemente que se emitir dinheiro fora dos fundamentos da economia gera inflação. Se emitir títulos fora dos fundamentos da economia gera desorganização da economia. Mas nós trabalhamos com receita, igual a família trabalha com a renda familiar. Trabalho do Paulo Tafra sobre Previdência. É o melhor que foi feito no Brasil, na minha opinião. O Armínio é que articulou, o Paulo e o grupo dele, Paulo Tafra, do jeito que fala e escreve. É o melhor trabalho. É o melhor trabalho que foi feito sobre Previdência no Brasil. Assim, é escandalosa a situação de privilégio na Previdência Social no Brasil. É escandalosa, assim. Mas se você quer ver escândalo, é assim. Um trabalhador da construção civil trabalha 10 anos a mais do que uma pessoa de classe média para aposentar. É isso. É isso. Não, isso. Organizar a Previdência, eu estou falando muito pelo aspecto fiscal aqui, não deveria. Eu teria que estar falando pelo aspecto social, é combate a privilégio, num país de privilegiados. Por isso é um país que não chega em vocês. É isso. Por isso que não chega. Fica os mesmos, né, essa elite tomando conta. Como é que faz? Tem que fazer uma discussão com a nação precisa entender isso. A juventude tem um papel nisso, sabe? A nação tem que entender onde está ficando esse dinheiro, onde esse dinheiro está ficando empossado. Vamos usar uma expressão popular. Né? Por que ele não chega no conjunto da sociedade? Né? Porque tem privilégio demais. Né? Você fala do aumento do STF. Privilégio. O que o presidente deveria ter feito? O presidente eleito deveria ter usado o capital político dele para fazer um apelo quando estava na hora de aumentar salário. Ele não vai poder aumentar salário. Até porque ele que vai ter que bancar. É isso. Não fez. Foi tímido, na minha visão. Isso é uma questão que pega. Eu lembrei na Assembleia, eu fui numa solenidade na Assembleia Legislativa essa semana, no Estado do Espírito Santo, e eu lembrei para agradecer a Assembleia. A primeira coisa que a Assembleia me propôs, depois de eu eleito agora em 2014, foi corrigir o meu salário e o dos secretários. Porque na Constituição nossa manda que de 4 em 4 anos você corrige pela inflação, usa-se a inflação, a Constituição não fala em inflação, fala em correção. Você fixa o salário do governador, do vice-governador e do secretário. O que eu respondi para a Assembleia? O pedido que eu fazia a ela era não corrigir o meu salário. Porque se corrigisse o meu salário, eu não ia ter como discutir com o conjunto dos funcionários públicos o que eu ia ter que fazer, eu sabia que eu ia ter que fazer. Né? Então, assim, isso é exercício de liderança. Né? No popular, o exemplo tem que vir do andar de cima, não esperar que o exemplo vai vir. Não vai, sabe? O maior instrumento de igualdade de oportunidade, que eu acho que é a maior bandeira do nosso tempo, é acesso à educação. Né? Nós temos um problema grave, que é um problema do século retrasado, que é a da alfabetização da nossa gente. Né? Então, assim, eu acho que nada disso foi discutido na campanha eleitoral. O desajuste fiscal que o país está vivendo, que é monumental, não foi discutido. O país quebrado, foi ignorado na campanha presidencial. Mas eu acho que a nossa tarefa é ajudar a colocar a agenda certa. Né? Porque, assim, eu vejo muita gente, amigos meus, dizendo, não, vamos esperar 2022. Não tem como esperar 2022. Eu, agora lá em Oxford, assisti uma palestra, entre várias, uma bela palestra do ex-ministro da Educação da Coreia. E ele começa a palestra lá em 60. Né? Assim, ele puxa lá 50 e tantos anos atrás, onde estava a Coreia e onde estava o Brasil. Nós estamos na frente da Coreia. Né? E ele vem com a sua exposição mostrando o foco que eles derem em educação básica. Né? Primeira coisa, resolver a educação básica, a educação infantil, o primeiro ciclo, depois o segundo ciclo. Depois eles montaram a educação de ensino médio, um profissionalizante qualificado. Quer dizer, como que eles evoluíram e eles foram e nós ficamos. Né? Então, assim,
eu acho que nós estamos numa outra esquina da nossa história aí, na minha opinião, com obstáculos, com ameaças. Nós vamos cuidar da educação como um todo. Ninguém cuidou no mundo da educação como um todo, simultaneamente. Ninguém cuidou. Você tem que ter objetivo. Aonde você vai começar a melhorar essa educação no nosso país? Essa é uma coisa que nós precisamos mobilizar o país. Como é que a Coreia fez isso? Ela fez num pós-guerra. O país estava destroçado, né? Como é que Singapura fez isso? Como é que tantos outros fizeram? Estou dando exemplos aqui que foram apresentados agora recentemente. Sabe? Eu acho que esse é um objetivo que movimentos de juventude deveriam ter. Precisamos consertar as contas do país? Precisamos. Sabe? Tem jeito, esse país não fica de pé desse jeito. Temos duas experiências com o ensino médio no Espírito Santo que estão vitoriosas hoje. São as duas coisas que impulsionaram essa nota nossa agora, essa evolução. Porque não é a nota importante, é da onde nós estamos, aonde nós já chegamos. Né? Uma experiência, um projeto chamado Jovens de Futuro. Né? Nós entramos na nossa rede de tempo parcial e mexemos na estrutura gerencial da escola e mexemos na estrutura de aprendizagem da escola. E abrimos uma coisa nova que é dar o protagonismo que os jovens precisam ter dentro das escolas, os estudantes. Né? É uma belíssima experiência. Mas essa é de tempo parcial. Uma outra experiência o nome que nós temos lá é Escola Viva. É educação integral, é isso que você acabou de falar. Né? O nosso currículo está lá. Educação integral, educação para a vida, em tempo integral. Né? É um sucesso. Quando eu fui implantar esse projeto eu não inventei. Ele foi implantado primeiramente no governo Java Vasconcelos, lá em Pernambuco. Quando eu fui implantar, teve passeata, queimado pneu na frente da porta do palácio e tal. A coisa mais gostosa do mundo é eu chegar numa escola dessa e encontrar um estudante desses que queimou pneu, que veio conversar comigo. Né? Assim, a gente implantou, dialogando, fizemos um primeiro semestre todo do meu primeiro ano de governo, dialogando. Né? Mas fizemos por lei, isso é lei. Nós temos lei estadual implantando esse modelo educacional. E é um modelo educacional que eu acho que está conectado com esse tempo que nós estamos vivendo. Isso que eu acho que é legal você olhar. E a base nacional, a base comum curricular não nos atrapalha. Na verdade, ela consolida o modelo do país. Uma atividade cultural durante o evento, muito bonita, com música. Eu disse, olha, nós brasileiros precisamos ter capacidade para olhar para dentro dos nossos presídios. Tem um pedaço da nossa inteligência lá dentro. Tem um pedaço da nossa inteligência lá dentro. Jovens, talentosos. Nós precisamos olhar se é prisão mesmo. A impressão que eu tenho é que tem uma cultura de aprisionamento no Brasil. Tudo que incomoda a sociedade, ela acha que tem que empurrar para dentro do sistema prisional. O que é isso? Está empurrando um pedaço do nosso futuro. Agora, como é que você vai fazer uma discussão dessa? Onde gente foi eleita aí dizendo que tem que comprar fuzil para dar tiro nas pessoas, sabe? Mas nós temos que criar um ambiente de debate. Quem vai criar um ambiente de debate? Somos nós. O nosso problema brasileiro é que nós temos uma agenda muito densa, muito congestionada. Nós temos problemas demais. Né? Então não é varejo. Na verdade, é organizar a fila. É organizar, ter o senso de prioridade. Se tentar mexer em tudo, provavelmente não se alterará nada. Né? Quer dizer, a cabeça da fila é ficar o país de pé, o país tem que consertar suas contas. E nós vamos apoiar isso, ao invés de nos associarmos a grupos corporativos que sempre se mobilizam na hora que você tenta organizar as contas públicas nacionais. Nós não podemos viver com o país continuadamente nessa situação. Vamos ter que fazer isso resguardando as instituições democráticas. Né?
uma atenção que nós vamos precisar ter nesse período. É só uma atenção, né? Nós vamos precisar ter nesse período para que a questão da democracia como valor, como conquista da sociedade brasileira seja mantida na base educacional do país. Eu acho que a gente dá aí 2 passos muito importantes. O país já melhorou a sua concepção em relação a trazer capital privado para a infraestrutura. Eu acho que é um passo que a gente está conseguindo sair de uma visão atrasada e atualizando essa visão. Então, assim, precisamos fazer isso melhor, né? Nós temos problema nas nossas rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, energia, transmissão de dados desse mundo conectado que nós estamos vendo. É um problema em toda a nossa infraestrutura. Mas eu acho que devagarzinho o brasileiro está entendendo que nós precisamos ajudar que isso seja mais rápido, que nós precisamos trazer o capital privado para prover essa infraestrutura. Como? Com segurança jurídica, com contratos bem feitos, com agências reguladoras que não seja cabide de emprego de político derrotado e assim por diante. Então, você tem um conjunto de necessidades do país. Mas assim, a primeira coisa que precisa fazer é consertar as contas do país, porque o país não fica de pé. Eu sempre tive claro na minha cabeça que quem não cuida das contas não cuida das pessoas. Essa é uma frase que eu falo muito, né? Se quiser cuidar das pessoas, para valer, não no gogó. Né? O pátria educador é o melhor gogó do mundo. Quer dizer, isso foi colocado agora, eu não sabia, que a Luiz Mercadante que colocou no texto do discurso da presidente Dilma, dias antes da posse, e lá ficou, e lá não produziu nada. Né? Para você sair do gogó e fazer as coisas acontecerem, você estando no setor público, só tem um jeito: você tem contas organizadas. Quem não tem contas organizadas, assim, é o Espírito Santo e Rio de Janeiro. Portanto, exemplo, vizinhos, todos os dois produzem petróleo, né? Quando a indústria do petróleo afundou no Brasil, agora afundou lá e cá, né? Lá e lá, né? Desculpe. Então, caiu lá, caiu cá. O Rio de Janeiro se desorganizou. O que virou a educação do Rio de Janeiro? O que virou a educação do jovem no Rio de Janeiro? O que virou, para onde foi a educação do Espírito Santo? Nós sempre em 14º lugar, fomos para o primeiro lugar. Né? Quer dizer, e lá no início do debate, quando eu, pela terceira vez, é o terceiro ajuste fiscal que eu faço na minha vida, é duro, liderar um ajuste fiscal é pegar capital político e queimar. É igual pegar lenha e colocar na fogueira para queimar. Você pega o seu capital político, fazer ajuste fiscal é isso. É uma coisa difícil da população. Você vai lá, insiste, explica, difícil da população entender. Porque a população brasileira foi criada no populismo. Né? Se tiver vontade política, faz. Me pergunta se tem meios. Não adianta vontade política sem meios. Né? A vontade política só se realiza em uma ação concreta em direção ao interesse da sociedade se tiver meios. Né? Então, assim, nós temos que pensar em todas essas gerações que se perderam no país. Não é uma, como você está colocando. É uma história de gerações que foram perdendo oportunidade, gente talentosa, né? Gente inteligente, que não teve uma oportunidade, uma janelinha, uma frestinha de oportunidade, porque o poder público não foi capaz de se organizar. Então, assim, essa é uma questão. Tem como recuperar tempo perdido? Também tem. Né? Eu não sou educador, mas eu converso, vocês já notaram que é um tema que toca muito a minha alma, eu converso muito com educadores e tudo, tem como recuperar. Né? Com as novas tecnologias vai ficar cada dia mais fácil. Né? Nós estamos aprendendo ainda a aplicar as novas tecnologias no processo ensino-aprendizagem. Vai ficar mais fácil, na minha visão. Nós compramos mal, não sei se todo mundo sabe aqui, o setor público compra pelo menor preço. Quem compra pelo menor preço compra errado. Estou fazendo resumido aqui. Né? O setor público compra mal. Contrato errado. Para que fazer concurso público para algumas funções que eu preciso por tempo determinado com o setor público? Eu preciso de tal função. Os Estados Unidos contratam assim, te contrata como profissional para 12 meses a trabalhar no governo americano. Nós não podemos fazer isso. Sabe? Não podemos fazer isso. Vem um Ministério Público que notifica que você tem que fazer um concurso público. É isso. De maneira errada. Porque você promove a pessoa sem avaliar.
Você tem progressão na carreira, promoção na carreira, sem avaliar. Você só podia promover pelo mérito. Está fazendo civil, o policial está trabalhando bem. Então, sai de soldado para cabo. Né? Então, faz sentido. Então, a gente compra, contrata e remunera errado. Vai ter que ter uma reforma do Estado brasileiro. Como é que a agenda... Por isso que eu falo que a agenda é pesada. Vai ter que ter uma reforma do Estado brasileiro, flexibilizar o Estado brasileiro. Eu não posso comprar nada inovador. Eu ponho uma licitação para me ajudar a reorganizar uma área da educação. Só vem picareta. Estou dizendo a você, não vou dourar a pílula, não. Eu não consigo contar. Sabe por que nós estamos funcionando na educação? Porque a iniciativa privada criou um conjunto de movimentos, Natura, Instituto Unibanco, Sonho Grande, se eu cito aqui, ICE, que estão lá nos ajudando. E esses foram para dentro e levaram consultoria para a gente. São eles que estão pagando a consultoria. Porque se o meu problema não é dinheiro, né? O problema do Estado, dos Estados brasileiros, é dinheiro. Não é dinheiro, isso é barato para nós. Eu tenho dinheiro para contratar. Agora, se eu fizer uma licitação pública, quem ganha? Quem eu não posso assinar contrato. Porque não vai me entregar. Eu não sei se eu estou falando grego para vocês. É o fim do mundo. Como é que inova? Aonde eu estou inovando? Eu estou inovando com mão externa. Saúde. O Armínio me ajudou a arranjar um grupo de empresários para pagar a consultoria, para entrar dentro da saúde. O que é saúde? Saúde é desperdício, gente. Se é na área privada, estão estudando aí no mundo inteiro, imagina no setor público brasileiro, sabe? E nós fomos para a saúde para quê? Para combater desperdício e ampliar leito hospitalar. O dinheiro que fecha aqui, abre ali. Um sucesso. Abrimos 500 leitos com essa operação. Novos leitos. Você só ouve no Brasil falar de fechamento de leito, Nós abrimos com o mesmo dinheiro, com a mesma execução orçamentária. Agora, como é que eu contrato isso? Não tem como. O setor público é engessado no Brasil.